Meus amigos, vitória tricolor no Castelão no finalzinho. Meus amigos, 2-1 Fortaleza com gol no fim de Wellington, gol que sacramentou a vitória do Fortaleza por 2-1 sobre o Sport, né? A paternidade continua. Fortaleza vence mais uma vez o Sport na temporada. A única derrota acabou nem se concretizando muito em benefício para a equipe do Sport, porque foi eliminado na semifinal da Copa do Nordeste. Mais uma vez o Fortaleza enfrenta o Leão da Ilha no Castelão e consegue gols no final ali nos acréscimos, gol de Wellington. O 2-1, a gente vai falar um pouquinho da história desse jogo, e aí eu vou dividir em duas partes. O primeiro é, obviamente, exaltar a importância da vitória, mas também ponderar aquilo que foi o segundo tempo. A gente não pode, como eu tenho dito, fechar os olhos para a realidade que o Fortaleza vem escancarando. Não é porque venceu o Sport que a gente só tem que falar coisas boas. Eu acho que a gente precisa, né, dar peso correto a cada uma das coisas. Acho que o Fortaleza vai bem, né, em termos de pontos na classificação, mas em termos de desempenho, a gente precisa e deve ponderar para não ser depois engolido lá pela dura realidade que pode existir. Eu espero que não. Espero que o Fortaleza continue superando suas dificuldades, vencendo. Mas não foi o que aconteceu nos últimos jogos e como eu disse, não é hora da gente fechar os olhos para os possíveis problemas que podem acontecer na equipe do Fortaleza. Tá? Antes de mais nada, aquele pedido de sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like, pô, ajuda demais. A gente está aí entrando no mês final para a gente chegar aos 15 mil inscritos. De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Eu espero que a gente consiga bater essa marca, tá? Falar do Sicredi, nosso parceiro de sempre aqui no canal. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Uma cooperativa que se une a você na sua gestão financeira do seu projeto, do seu negócio. E aí você pode ter todo o acesso às informações de como o Sicredi pode lhe beneficiar, lhe ajudar, trazendo um corpo de profissionais especializados para, junto com você, tomar as melhores decisões para a sua empresa, tá? Então você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, entra no site e cola no Sicredi, que é um grande parceiro. Além de tudo, é um grande parceiro, inclusive, do nosso canal aqui, tá? Vamos lá, vamos falar sobre esse Fortaleza 2 Sport 1. Um jogo onde a equipe do Fortaleza, de maneira geral, não ficou com a bola. Praticamente o jogo inteiro. Né? Eu trabalhei nesse jogo, né? Eu fiz esse jogo no Castelão. No primeiro tempo, o Fortaleza fecha, sabe com quantos por cento? O Fortaleza fecha com 38% de posse de bola. Eu estou me baseando no flash score, mas se você entrar no soft score, no 365, você vai ver como a porcentagem de posse de bola foi pouca, mas isso não é um problema, certo? Dos problemas do Fortaleza, esse não é um. Esse não é um deles. E eu explico. O jogo do Fortaleza hoje foi muito vertical. Ele atraía o Sport ali para a sua zona intermediária. Inclusive, Fortaleza se defendeu muito bem no primeiro tempo. Ele roubava a bola, né? Pierre, Rodrigo e Sacha muito bem no desarme. A defesa muito sólida com o Luan Freitas e também com o Brits. E aí o Fortaleza roubava a bola e de forma vertical ia para dentro do gol do Thiago Couto. Então era um jogo onde o Fortaleza ficava menos com a bola, porque todas as vezes que ele roubava a bola do Sport, ele já definiu o lance. Ou com o lançamento na área, ou com a bola procurando o Miritelo, ou principalmente definindo as jogadas de fora da área. O Sport marcava bem dentro da área com o Benevenuto e o Zé Marcos, mas na entrada da área o Fortaleza tinha uma liberdade entre as linhas e aí conseguia as finalizações. Contra-atacou algumas vezes e era um jogo realmente de transição, o Sport vindo para o jogo, né? O Sport sem retranca. E deu ao Fortaleza o que ele queria. E aí o Fortaleza faz um abafo, chuta de fora da área várias vezes, o Thiago Couto faz algumas defesas, mas o gol sai exatamente de um pós... A principal tentativa do Fortaleza, que foi um cruzamento do Sacha pela direita, o Sacha pisando na área, lembrando que o Fortaleza jogou com 3 volantes. O Miritelo ganha a disputa ali com o zagueiro, não lembro se era o Benevenuto, acredito que sim. E aí a bola aqui que ele chuta, o Thiago Couto pega numa grande defesa. Acontece o desenrolar da jogada, vem o cruzamento do Rodrigo, que o Miritelo não alcança, mas passa pelo Thiago Couto e o Fortaleza faz 1-0. Então é um primeiro tempo onde ele fica com 38% de posse de bola, foram 8 finalizações, 5 na direção do gol,
né? Uma ocupação muito boa de espaço. Sabe quantas finalizações o Sport acertou no alvo? Nenhuma. As finalizações que ele tentou foram cruzadas, assim, o Flash Score está considerando. O soft score, inclusive, no intervalo que eu utilizei, ele não dava nenhuma finalização do Sport. Talvez um chute, na verdade, não na direção do gol. O João Ricardo não trabalhou praticamente no primeiro tempo. O Sport até cresce no final do primeiro tempo, mas sem chegar com volume ali no campo de ataque. Aí eu dizia o seguinte, no segundo tempo, Fortaleza tem que vir mantendo essa estrutura, tentando marcar, obviamente, mas se aproveitando, porque o Sport deve se lançar ao ataque. O Sport deve tentar o resultado, não tem nada a perder, precisa do jogo e vai tentar criar alguma alternativa para tirar o Fortaleza dessa zona de conforto. E dito e feito, qual é a mudança que o Márcio Goiano faz? Ele coloca o Filipinho, que era um lateral, jogou como lateral, mas no segundo tempo ele ataca praticamente como um ponta esquerda nas costas do Mucuri, entre o Mucuri e o Brits, muitas vezes obrigando um dos volantes a baixar, tentar aproximar ali e abrindo um buraco no meio. Aquele meio campo que estava protegido começou a entregar alguns espaços, ou para o pivô do Perotti, ou para a infiltração dos homens de meio campo da equipe do Sport. Tudo porque agora, com o Filipinho, o Sport já estava com a bola no primeiro tempo. No segundo, ele coloca o Filipinho ainda mais avançado e tira o Fortaleza da zona de conforto, porque agora o Fortaleza já não conseguia brecar o Sport na intermediária. Ele só ia conseguir compactar o Sport já perto do gol do João Ricardo. E aí, naturalmente, o Sport foi chegando com mais perigo, porque a bola estava sempre circulando, e aí as jogadas começaram a encaixar. O João Ricardo, no segundo tempo, que para mim é um personagem do jogo, faz pelo menos 3 defesaças, 3 defesas dificílimas. Tem uma cabeçada do Perotti que ele pega que é um negócio assim espetacular. O gol, por exemplo, do Sport, antes do gol ele faz uma grande defesa numa jogada anteriormente. O Sport começou a pressionar. E aí sabe quantas finalizações o Sport dá no segundo tempo? 13. 5 no alvo. É muita finalização para um segundo tempo. A queda de nível do Fortaleza em termos de proteção defensiva foi grotesca, né? Foi um negócio assim que chamou muito a minha atenção. E o Fortaleza vence o jogo, mas a gente poderia estar falando aqui de um 3-1 do Sport e não seria nenhum tipo de absurdo. E a gente precisa ponderar isso. Não dá para a gente fechar os olhos para esse tipo de coisa. Eu vou falar disso nessa reta final, obviamente conciliando com a importância de ter vencido o jogo, porque é inevitável como isso é importante, tá? Antes, deixa eu falar da Minimal. Estou com uma das mais novas que chegou agora há pouco, tá? Então, é uma das que eu mais gosto. Essa daqui é uma marrom mais escura. Muito boa, veste muito bem, tecido egípcio, muito confortável. A Minimal tá chegando junto, inclusive, na Copa do Mundo, fazendo bolão. Enfim, você pode conferir todas as ofertas da Minimal acessando o site e apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Você tem 22% off na compra do kit de camisetas, tá? Com 4 camisas dessa aqui, fica um valor muito acessível para 4 camisetas de extrema qualidade e você ainda tem 22% de desconto. Eu, sinceramente, não sei o que é que você está esperando. Cola aí, coloca Fala Manso, que você vai ter todas as possibilidades aí da Minimal, tá? Vamos lá, vamos falar sobre essa reta final aí. O Fortaleza não chutou a gol no segundo tempo praticamente. Sabe quantos chutes o Fortaleza deu no gol no segundo tempo? 1. É exatamente o gol do Wellington aos 49. Antes disso, o Carpini faz as mudanças e o time não acontece. Um time travado que começou do meio para frente ali com 30, 35 minutos colocando homens de meio campo, desprotegendo um pouco até a sua zona intermediária de marcação. Colocou o Crispim, o Carpini colocou o Prior já na reta final, colocou o Wellington pelo lado direito, precisou trocar o Brits, colocou o Gasal, né? Então ele coloca o Rian, são as mudanças que ele faz. O time, nos últimos 5 minutos ali, o Fortaleza foi crescer, inclusive, de produção, já nos acréscimos, praticamente ali, conseguindo colocar o Sport para trás. Eu acho que o grande pecado do Sport foi ter achado que o empate era suficiente, porque ele traz o Fortaleza para o seu campo, coisa com domínio de posse de bola, coisa que não tinha acontecido no momento algum do jogo. E é numa dessas jogadas ali pelo lado esquerdo que surge uma bola enfiada no Miritelo, que ele protege e dá no Wellington. O Wellington faz a única jogada de perigo do Fortaleza no segundo tempo. Antes disso, tinha sido só um cruzamento do Pierre, que a bola passou por todo mundo e o Thiago Couto fez uma defesa. Só, que não dá nem para considerar como chute.
Talvez os aplicativos aí vão considerar, mas não é chute, é um cruzamento. Enfim. E aí o Fortaleza vence o jogo. Fortaleza vence o jogo, um jogo que ele poderia ter perdido por 3-1, mas ele vence, faz 3 pontos, né? Chega na parte ali mais para cima da tabela. O Fortaleza é o 7º colocado, a rodada ainda vai terminar. Eu tô inclusive colocando aqui para só ter certeza. Eu sei que ele é o 7º, mas eu queria ver exatamente a condição. Ele é 7º com 25, empatado com o Operário, com Juventude e com São Bernardo. E com o próprio Sport. Ele passa o Sport nos critérios de desempate, porque ele tem uma vitória a mais do que o Sport. Mas a campanha é igual com São Bernardo, Juventude e Operário. Ele perde nos gols. Nos gols, saldo de gols, ele perde para o São Bernardo Juventude, que tem 8. E em gols feitos, ele perde para o Operário. Não é isso? Gols marcados 19 a 18 para a equipe do Operário. Então é basicamente isso. O saldo de gols do Juventude 8, do Fortaleza é 2, do Operário é 2, enfim. Então mais um golzinho, ele tinha entrado, ele tinha superado a equipe do Operário. E aí do Vila Nova ele está a 3 pontos, né? Então é muito importante. Ele joga o Sport para 8º, né? Então, dito isso, não tem muita dúvida. A vitória é muito importante. Agora, não dá para a gente fechar os olhos, eu concluo com isso, porque venceu. Porque venceu, a gente vai chegar aqui e vai ficar só falando bem do Fortaleza. A gente vai falar que o time está conquistando resultado, embora... Não, velho, a gente tem que dizer a verdade. A verdade é que o Fortaleza vem caindo de produção. Ele jogou mal contra o Náutico, lembra? Mas ganhou. Quem vê o vídeo desse dia, eu falo aqui, ó, ganhou, mas ó, a gente vai voltar a falar sobre isso depois, tá? Beleza. Ele perde pro América Mineiro em 3-0, um vareio do América Mineiro. O América Mineiro, gente, que o América Mineiro não tinha vencido o jogo. Empatou com o CRB num jogo onde conseguiu o resultado no segundo tempo. Isso para não falar as derrotas que ele vinha tendo. Então, hoje ganhou de novo, e de novo tem um asteriscozinho lá, achou um golzinho no final. Beleza, tá conquistando resultado, 25 pontos, é uma campanha boa, que coloca o Fortaleza na briga completamente, isso é ótimo, mas é mais difícil você manter uma sequência quando você joga mal ou quando você joga abaixo do que quando você tá jogando bem. É mais difícil. Numa Série B tão nivelada, isso pode chegar a um momento que você tropeça numa hora que não pode tropeçar. O que é que cabe ao Fortaleza? Contratar, reforçar o seu elenco, que é o que o Fortaleza deve fazer na janela. Fala-se de Tiquinho Soares. O Pedro Henrique já foi anunciado e está treinando. Tem o Neres vindo aí do Vitória, um zagueiro vai perder o Pochettino, mas tem o Neres vindo aí para substituir, para fazer essa troca, um zagueiro. Tem que ajustar, tem que ter nível para poder competir. O Fortaleza perde muito quando precisa fazer as substituições. E eu não vou aqui simplesmente passar pano só porque ele ganhou. Não é esse o meu papel aqui, não é essa a minha intenção aqui no canal. Então, deixa aí nos comentários a tua opinião para saber se é isso mesmo, porque da minha parte é exatamente isso que eu penso, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. A gente volta a se falar aqui nos próximos vídeos. O Fortaleza joga essa semana ainda, né? Acho que se eu não estiver enganado, já na quinta-feira, contra nada mais, nada menos que a Ponte Preta, um time que tá bem, bem mal. Hora de ganhar de novo, certo? Mas é também hora de jogar melhor. Aqui vai ficar mais vídeos no canal para você continuar acompanhando, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.